Descubra como uma garota humilde enfrentou a humilhação e seu marido CEO fez algo inesperado. Ana sempre teve fé nos sonhos. Crescendo na periferia de São Paulo, ajudava sua mãe na venda de doces. As conversas com os vizinhos, o aroma do açúcar caramelizado no ar e o riso das crianças criavam uma atmosfera de esperança em meio ao caos. Juntos somos mais fortes, dizia sua mãe, e Ana absorvia cada palavra. Em uma comunidade unida, o trabalho duro e a solidariedade eram as chaves para se superar. Mesmo quando a vida parecia dura, ela sempre sonhava alto. Com o tempo, conheceu Marco, um jovem que carregava a mesma paixão pela vida. Eles se casaram, e Marco prometeu conquistar o mundo. E conseguiu. De trabalhador esforçado a CEO de uma grande empresa, ele chegou lá. Mas numa festa, onde Ana deveria brilhar, ela se sentiu uma estranha em um mar de olhares avaliativos. As risadas ao redor soaram como um eco distante enquanto as palavras disseram a ela o que sua origem significava para eles. Sorrisos de desdém levantaram-se como facas, perfurando seu coração. Nunca havia sentido tamanha humilhação. Como ele pôde se casar com alguém assim? Sussurros cortantes a cercavam. Com seu peito apertado e lágrimas nos olhos, ela se afastou. No canto da sala, o mundo parecia apagar-se. Então, encontrou Marco. Ele a olhou com amor, e naquele momento, o universo deles ressoou em uma única nota: empatia. Amor, sinto que estou em um lugar que não me pertence, Ana disse, a voz trêmula. Marco escutou, suas feições se endurecendo. Sabe o que isso significa? Que precisamos agir. Ele não era do tipo que se deixava intimidar. Com determinação, contou a Ana sobre um novo projeto: abrir oportunidades para jovens da periferia. Você tem uma força incrível. Quero que você lidere isso, sugeriu, seu olhar intenso. O brilho nos olhos de Ana era como um sol nascendo. Isso não era apenas uma chance para ela, mas uma chance para todos que eram como ela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas nem tudo seria fácil. Aqueles do alto escalão da elite empresarial viram a proposta com desprezo, e as reuniões se tornaram campo de batalha. O preconceito estava ali, vivo e pulsante. Cada olhar de reprovação que recebia parecia um peso desnecessário. Ana, porém, não se deixaria abalar. Ela voltava para sua comunidade, onde as vozes de incentivo ecoavam na sua mente. Um festival de cores, de sorrisos e de gente unida em torno de um sonho. O momento culminante da luta de Ana e Marco se aproximava. Uma vitória na forma de um evento comunitário que prometia transformar tudo. Mas os rumores de sabotagem começaram a circular. O medo e a ansiedade eram palpáveis. A pergunta que pairava no ar era: Marco conseguiria proteger Ana e a comunidade contra os interesses escusos? Assim, a história se desenrolava, com um futuro incerto à frente. E você, acredita que a força de Ana e Marco será suficiente para enfrentar tudo isso? O que o destino reserva para essa paixão que desafia barreiras? A contagem regressiva para o evento estava em andamento. A comunidade se preparava com entusiasmo, e Ana se sentia mais viva do que nunca. Cada ensaio a levava a um lugar onde a esperança e a determinação dançavam de mãos dadas. Era um misto de ansiedade e excitação, e ela estava disposta a fazer tudo dar certo. Marco, ao seu lado, parecia um pilar de força, pronto para enfrentar qualquer tempestuoso desafio. Mas a sombra da dúvida persistia. Os comentários amargos de membros da elite empresarial ainda ecoavam na sua mente como fantasmas indesejados. Ainda querem sabotá-la, pensou, o coração acelerando. Acha que vai conseguir, Ana? Ela sabia que as investidas de rivalidade não eram apenas sobre negócios, mas uma luta sobre pertencimento. Precisamos mostrar não quem somos,
mas quem podemos ser? Marco lembrou a Ana durante uma reunião com a equipe. As vozes e as risadas da equipe ajudavam a aquecer a atmosfera. Você já viu a motivação que você inspira, Ana? Isso pode transformar realidades, ele continuou. Os olhos dos jovens da periferia brilhavam com esperança ao redor da mesa. Ali estavam pessoas que conheceram a dor da luta e que viam em Ana uma chance, uma líder que poderia abrir as portas que um dia foram fechadas para eles. Entretanto, à medida que o dia do evento se aproximava, rumores de sabotagem começaram a afetar seu trabalho árduo. Mensagens anônimas, e-mails traiçoeiros com críticas afiadas, promessas de bloqueio, tudo isso testava a confiança de Ana e Marco. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. A comunidade, no entanto, não recuou. Cientes do bosquejo do apoio mútuo, os jovens começaram a trabalhar mais duro, e Ana percebeu que, mesmo na dor, existia força. No dia do evento, um mar de rostos esperava na praça. A música ecoava, risos se entrelaçavam com as batidas do coração de cada um. Quando Ana subiu ao palco, sentiu o calor daquela energia crua e vibrante. Ela respirou fundo, recolhendo cada fragmento de coragem que havia cultivado. Mas no fundo da plateia, viu uma figura familiar. Seu antigo chefe, Lucas, um dos que sempre riram e duvidaram dela. O olhar dele era um misto de desdém e curiosidade. Ela não poderia deixar que isso a abalasse. Estamos aqui hoje para quebrar barreiras. Ela começou, a voz ressoando pelo ar. Cada um de vocês tem uma força incrível. Juntos, somos mais fortes. Ninguém pode definir nosso valor. A cada palavra, ela via as expressões mudarem. Olhares preconceituosos se transformaram em expressões de admiração. Era como se um escudo invisível a protegesse. Mas quando Ana olhou para Marco, algo a incomodou. Ele estava pálido. Então, de repente, sua expressão mudou. Ele hesitou e olhou para a plateia, sua mente começando a girar em 1000 direções. O clima tenso do evento não era apenas a pressão de ser bem-sucedida, existia algo mais, algo que ele não havia revelado. Eu preciso te contar uma coisa, disse Marco, puxando Ana para um canto mais reservado durante uma pausa no evento. Descobri algo sobre a sabotagem. Existe uma força muito maior por trás disso, algo que pode arruinar nossos planos. Ana sentiu um arrepio na espinha. O que Marco tinha a dizer poderia ser a diferença entre o sucesso e o fim do que construíram. Os olhos dela se arregalaram. O que você quer dizer com isso? A resposta estava prestes a mudar tudo. A pressão do momento foi palpável, cada segundo parecia uma eternidade. Eu não queria te preocupar, mas, ele hesitou. A sabotagem não vem apenas de onde pensamos. Vem de dentro. E isso pode ser devastador. E assim, no silêncio da praça que fervilhava com esperança, o mundo começou a desmoronar para Ana. O que mais ela ainda não sabia? A luta deles estava apenas começando. Ana sentiu o impacto da revelação de Marco como um golpe no estômago. O que ele estava dizendo era um pesadelo ao alcance das mãos. A ideia de que a sabotagem pudesse vir de dentro do grupo, de pessoas que deveriam estar ao seu lado, a paralisou. A plateia do evento continuava vibrante, mas a felicidade que a envolvia agora parecia distante, como um eco confuso. Como você pode ter certeza disso? Perguntou Ana, a voz trêmula, mas determinada. Quem seria capaz de fazer isso? Marco respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que flutuava entre eles. Recebi mensagens anônimas sobre um suposto vazamento de informações. Alguém está se aproveitando das fraquezas da equipe, tentando desestabilizar tudo que construímos. As palavras de Marco voavam fora de controle, ecoando nas paredes de sua mente. A imagem do antigo chefe, Lucas, retornou à sua mente. Havia algo nele que nunca a deixará confortável, uma arrogância disfarçada de simpatia. O que ele realmente queria ao aparecer naquele dia? Precisamos agir rápido, Ana exclamou, voltando a si. Precisamos descobrir quem está por trás disso antes que seja tarde demais. A determinação em sua voz retornou ao mesmo tom de esperança que havia visto antes. Talvez seja a hora de envolver a equipe, sugeriu Marco, hesitante.
Eles precisam saber que estamos enfrentando um inimigo invisível. Precisamos de todos nesse barco, unidos. Mas, Ana, eu não sei como essa notícia pode impactar o moral de todos. Ana sentiu um aperto no coração. Sabia que a revelação poderia acabar com a energia vibrante que havia criado naquele evento. Mas ela também compreendeu que a transparência era o caminho. A única forma de vencer esse jogo é sendo honestos. Se formos fortes juntos, podemos superar qualquer barreira. A certeza em suas palavras fez Marco assentir, embora a preocupação ainda mantivesse um peso sobre seus ombros. Precisavam se mover rápido, mas também com cautela. Ainda no palco, Ana se virou para a comunidade reunida. Oi, pessoal! Sua voz irrompeu pela multidão, e um silêncio respeitoso pairou no ar. Quero que saibam que estamos aqui por um propósito maior. Estamos prestes a enfrentar dificuldades, sim. Mas é em momentos assim que podemos realmente ver quem somos. A força da nossa comunidade está em unidos, sempre. Os rostos à sua frente refletiam apoio e determinação. Respirações profundas, sorrisos encorajadores e alguns muros de desconfiança começaram a se derreter. Ana sentiu um novo sopro de energia a invadir. A luta não era apenas dela e de Marco, era de todos aqueles que buscavam um espaço onde suas vozes pudessem ecoar. E, juntos, estavam prontos para transformar a dor em força. Enquanto Ana falava, Marco teve um pressentimento. Algo lhe dizia que a verdadeira revelação ainda estava por vir e precisava ser desenterrada, antes que o evento fosse interrompido por algo ainda maior. Ao fundo, uma figura conhecida se movia furtivamente entre a multidão. Lucas, sem querer ser notado, observava. Não para aplaudir, mas para sabotar. Ele tinha um plano, e Marco percebeu que seria um desafio maior do que esperavam. Precisamos conversar com os outros amanhã, Marco sussurrou para Ana assim que terminaram de falar. O jogo mudou e estamos apenas começando a entender as regras. Ana assentiu, o coração batendo mais rápido. O dia seguinte prometia ser um campo de batalha. Em meio à esperança e ao temor, a coragem se acendeu dentro dela. Era hora de estar mais vigilante e unida do que nunca. O que mais os aguardava naquele jogo traiçoeiro? E quem seriam os verdadeiros aliados e inimigos no coração da comunidade? A luta estava apenas começando. Ana acordou com o peso do mundo sobre os ombros. O dia prometia ser intenso, e a ansiedade lhe fazia sentir um nó no estômago. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, mas a energia vibrante que costumava sentir ao acordar havia se transformado em uma expectativa sombria. Ao se arrumar, seu olhar pousou na foto emoldurada de sua equipe na estante. As risadas genuínas e os olhos cheios de esperança pareciam distantes agora. Eram mais do que colaboradores, eram amigos, uma família que lutava junto. E foi nesse momento que a adrenalina começou a pulsar em suas veias. Se havia uma chance de salvar isso, ela não poderia vacilar. No escritório, a tensão era palpável. A equipe se reuniu em uma sala pequena, as expressões misturando nervosismo e determinação. Marco conduziu o encontro, sua voz firme. Pessoal, a situação é séria. Recebemos informações de que há alguém em nosso meio tentando nos derrubar. Precisamos ser uma só voz, proteger o que temos e descobrir quem está por trás disso. As reações começaram a ecoar na sala. Murmúrios de desconfiança, olhares furtivos. Ana observou enquanto algumas cabeças se baixavam, como se o peso da traição já estivesse reverberando em seus corações. Era hora de serem honestos. Ela tomou a palavra. Olhem, eu sei que isso pode parecer assustador, mas enfrentaremos isso juntos. Se um de nós falhar, todos falham. Precisamos ser uma comunidade unida, não deixaremos que um traidor quebre o que construímos. As palavras dela trouxeram um pouco de alívio, mas a incerteza permanecia. Roberta, uma das colegas, soltou um suspiro profundo. E se o traidor estiver bem ao nosso lado? Sua voz soou como um estrondo. Essa foi a deixa para que o desconforto por trás da situação se intensificasse. Ana sentiu a frustração se acumulando. Afinal, quem poderia ser tão cruel? Precisamos investigar a fundo, ela insistiu. Todos devem estar cientes de que há um risco. Se tiverem informações, que falem.
A honestidade é nossa única armadura. Conforme a discussão prosseguia, Ana percebeu que estava se afastando apenas das palavras. A ideia de se unir a um inimigo oculto a deixava inquieta. No fundo, o que a incomodava era a possibilidade de alguém que conhecia, alguém em quem confiava, ser o responsável por isso. A ideia de ter que desconfiar dos próprios amigos a fazia sentir um aperto no peito. Quando finalmente se separaram, Marco olhou para Ana e disse em tom baixo: "Acho que precisamos ter um plano. Podemos começar com os registros das reuniões, investigar as mensagens que chegaram até você." O coração de Ana disparou. Sim, isso pode funcionar. Mas, e quanto a Lucas? A menção do ex-chefe fez um calafrio percorrer a espinha de ambos. O olhar de Marco refletia preocupação. Precisamos ter cuidado, Ana. Se ele estiver por trás disso, não será fácil. Ele é astuto e tem pessoas ao seu lado. Precisamos nos manter um passo à frente. Enquanto a ansiedade pulsava nas veias de Ana, algo em seu peito também queimava com um desejo de justiça. A luta era maior do que um jogo de poder, era sobre os laços humanos que estavam sendo ameaçados. Ao mesmo tempo, um pensamento inquietante lhe ocorria: e se Lucas já soubesse da conversa de ontem, a ideia de um duelo entre eles estava prestes a se concretizar. Será que ela e Marco conseguiriam desvendar o mistério e salvar a comunidade antes que o traidor mostrasse sua verdadeira face? Enquanto isso, uma mensagem anônima piscou no celular de Marco. Ele a leu rapidamente, e seus olhos se arregalaram. Ana, você precisa ver isso. As palavras no celular fizeram o coração de Ana acelerarem ainda mais. O que mais a esperava naquele jogo perigosamente traiçoeiro? A tensão na sala parecia ter atingido um pico. Ana se aproximou de Marco, a curiosidade queimando dentro de si. Ele digitou rapidamente no celular, a tela iluminando seu rosto em um brilho pálido. As palavras da mensagem anônima pareciam trazer não apenas informações, mas um novo nível de angústia. Essa mensagem diz que temos um informante na equipe. E menciona um horário e um local para uma suposta entrega de informações, Marco afirmou, seus olhos fixos na tela, enquanto sua voz tremia ligeiramente. Ana sentiu um frio na barriga. Um informante? Quem seria capaz de fazer isso com a gente? As palavras escaparam de sua boca como um sussurro, refletindo a fraqueza que a angústia lhe causava. Precisamos ir até lá e descobrir a verdade, mas com cuidado. Se o traidor estiver mesmo entre nós, ele pode estar armando algo a nosso respeito, Marco respondeu, sua determinação começando a tomar forma, apesar do medo latente. Ana respirou fundo e assentiu, sentindo uma onda de coragem inundar seu corpo. Vamos. Se essa informação for verdadeira, não podemos esperar mais. O que está em jogo é muito maior do que nós. É sobre todos. O plano ficou claro em sua mente, eles iriam ao local mencionado, mas precisariam ser discretos. A adrenalina agora pulsava nas veias de Ana, impulsionando cada movimento como se sua vida dependesse disso. Após algumas horas, Ana e Marco se encontraram em um café afastado, onde pudessem observar o movimento. A cidade se desenrolava ao seu redor, mas eles estavam conectados apenas àquela missão. As pessoas pareciam irreais, como sombras em um mundo de incertezas. Enquanto permaneciam em alerta, uma figura conhecida se aproximou na calçada, seu jeito distinto e a postura confiante chamando a atenção. Era Roberta. O coração de Ana disparou. O que ela estava fazendo ali? Oi, gente. O que estão fazendo aqui? Roberta perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ana percebeu a tensão na voz dela, como se estivesse escondendo algo. Marco e Ana se entreolharam, a ideia de um possível jogo duplo começando a germinar em suas mentes. Estamos apenas pegando um café, Marco respondeu com cautela. Roberta hesitou, olhando para o lado. Que bom. Eu precisei de um tempo para pensar sobre a equipe. Era evidente que havia algo mais, uma ansiedade oculta que deixava Ana inquieta. Enquanto Roberta origavam, Marco cruzou os braços e observou, como se estivesse esperando a deixa para fazer a pergunta crucial. Você sabe alguma coisa? Sobre o informante? Roberta deu um passo para trás, sua expressão se transformando. Informante? Do que você está falando?
A defensiva instantânea exterminou qualquer vestígio de confiança que ainda restava. Ana sentiu um peso cada vez maior sobre os ombros. Os laços de amizade estavam se desfiando como um novelo, e isso já não era mais apenas uma mera investigação. Você parece preocupada, Roberta, Ana insinuou, sua voz tranquila e firme, pesarosa pela amizade que poderia estar por um fio. Se souber de algo, precisamos da sua ajuda. Um silêncio se instalou. O café, antes acolhedor, agora parecia um campo de batalha, e Ana estava prestes a descobrir se o que guardavam dentro de si poderia ser a ponte ou o abismo entre eles. Roberta abriu a boca para falar, mas o som de um celular vibrando interrompeu o momento. A mensagem no celular de Ana ficou em destaque na tela. Ana, você precisa olhar atrás de você. O coração dela disparou, e as palavras ecoaram em sua mente. O que mais estava por vir, e quem realmente poderia confiar? O jogo estava apenas começando, e a verdade poderia ser mais dolorosa do que ela jamais imaginou. As palavras da mensagem reverberaram na mente de Ana. O coração pulsava forte, como se quisesse sair pela boca. Ela rapidamente se virou, a expectativa misturada ao pavor tornava cada movimento mais intenso. As mesas ao redor pareciam sumir em sua visão, como se ela estivesse prestes a viver um momento de filme. Naquela fração de segundo, tudo ficou em câmera lenta. Ana olhou por cima do ombro e avistou uma figura que se destacava na multidão, um homem de terno escuro, olhar fixo e passos decididos. Era alguém familiar, mas não estava claro se ele era amigo ou inimigo. Seu estômago embrulhou. Marco percebeu seu gesto e virou-se também, seus olhos infundidos com um misto de surpresa e alerta. Quem é ele? Sussurrou, aproximando-se com uma expressão que denotava preocupação. Eu não sei. Mas não parece alguém de quem devêssemos nos aproximar, Ana respondeu, tentando manter a calma. O homem se aproximou mais, e uma certeza gelada começou a se formar em sua mente. Roberta, percebendo a tensão, olhou para os dois, um raio de dúvida atravessando seu olhar. O que está acontecendo? Vocês estão pálidos, ela questionou, embora a incerteza em sua própria voz não ajudasse a tranquilizar ninguém. Ana sentiu um fio de desespero. Precisamos sair daqui. Agora. Marco fez um movimento, puxando-a discretamente para longe da vista do homem. Mas antes que pudessem se afastar, o homem os alcançou, parando abruptamente à sua frente. Desculpe a intromissão, mas você é Ana, certo? Sua voz era suave, mas havia algo ameaçador nas suas palavras. Ana percebeu que não havia como voltar atrás. Sim, sou eu. O que você quer? A firmeza em sua voz soou mais como um desafio, mas também um apelo silencioso. Ao seu lado, Marco ficou tensionado, pronto para protegê-la a qualquer custo. Sou Daniel. Trabalho para a empresa que está sendo investigada. Precisamos conversar. Sua expressão era de urgência, e em meio a tanta tensão, Ana sentiu uma pontada de confusão. Encontramos algo sério, e você está no meio disso. Não pode ser só coincidência. As palavras do homem lançaram uma sombra sobre a confiança que Ana tentava reconstruir. O que ele queria dizer? A investigação, a traição estavam todos ligados a ela? Olhe, não há tempo. Pode ser arriscado te explicar aqui, mas se você quiser saber a verdade, precisamos ir a um lugar seguro, Daniel prosseguiu, sem deixar espaço para argumentação. Ana se sentiu cercada por uma teia de mistérios e segredos. O que ela deveria fazer? Confiaria em um estranho no meio de toda a sua desconfiança? Marco, percebendo a hesitação de Ana, disse com determinação, Ana, não podemos simplesmente ir com ele. O risco é muito alto. Mas o olhar de Ana revelou algo diferente. Havia uma centelha de curiosidade misturada ao medo. O desejo de saber a verdade era mais forte que a cautela que deveria ter. O silêncio se fez pesado, enquanto Ana ponderava. Era uma escolha a ser feita. O que estava por trás de Daniel? A necessidade de saber mais sobre a traição, a verdade oculta, a corajosa decisão de enfrentar seu destino a chamava como um imã. De repente, Roberta quebrou o silêncio. Se você vai, vou com você, Ana. Não posso te deixar sozinha nessa. A solidariedade da amiga trouxe um alívio à tensão.
Ana sentindo um fio de força se formar entre elas. Ao mesmo tempo, o olhar de Marco se encontrava perdido em um mar de preocupações. Vocês não sabem o que estão fazendo. A preocupação era genuína, mas Ana estava decidida. Daniel, a gente vai. Mas no meu ritmo. Ao ouvir sua própria voz ecoando a decisão, Ana percebeu que havia acendido uma chama de bravura dentro de si. Daniel sorriu levemente, mas a expressão gravada em seu rosto tinha um teor sombrio. Muito bem. Mas prepare-se, Ana. O que você vai descobrir pode mudar tudo. A tensão da decisão pairava no ar, e enquanto se afastavam, Ana não conseguia evitar a sensação de que estavam entrando em um labirinto, onde cada passo poderia desencadear segredos do passado. Qual seria o preço da verdade? Quem estaria esperando do lado de fora, pronto para detê-los? O caminho à frente continuava incerto, e o que era apenas uma busca pela verdade agora se tornava uma corrida contra o tempo, com muitas camadas de traição ainda a serem reveladas. Ana caminhava rápida, quase ofegante, seguida por Roberta de perto. O coração dela pulsava com a adrenalina de cada passo. Ao lado, Daniel os guiava por ruas movimentadas, e a insegurança aumentava a cada esquina. O nervosismo fez a garganta dela apertar. Perguntas se amontoavam em sua mente. O que Daniel realmente sabia? O que a esperava nesse encontro? Eles finalmente chegaram a um pequeno café afastado do burburinho do centro. O lugar tinha uma atmosfera discreta, com luz suave e mesas intimistas. Após se acomodarem, Ana não pôde deixar de notar que a expressão de Daniel parecia pesar mais do que o habitual. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas observando-as. Eu não posso te explicar tudo aqui, mas ele hesitava, como se as palavras fossem muito pesadas para serem ditas. Ana se perguntava se ele tinha consciência do quão envolvente e tensa era a situação. O que você descobrirá pode mudar tudo, mas você precisa estar preparada. Preparada para o quê? Ana cutucou, controlando sua voz, embora a ansiedade a fizesse querer gritar. Roberta segurou a mão dela sob a mesa, um gesto silencioso de apoio. Você vai perceber que sua vida está ligada a coisas que você nunca imaginou. As pessoas em quem você confia podem não ser quem pensou que eram. Ele a olhou com intensidade, e Ana sentiu um frio na espinha. A sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés se intensificou. Você fala de traição? De segredos? Como eu me encaixo nisso? A cabeça de Ana girava, mas ela precisava de respostas. Estava farta de ser pega de surpresa. Vamos lá, Ana. Roberta interviu, seu olhar preocupado. É muita pressão. Devemos dar um passo atrás, pensar não. Ana se virou para a amiga, surpreendendo a si mesma com o fervor da resposta. Eu preciso saber. Toda a minha vida pode estar em jogo. O silêncio na mesa era pesado. O peso da escolha era palpável, como se todo o café estivesse ouvindo. Daniel respirou, tomando coragem. As investigações têm muito mais a ver com você do que imagina. Sua família, seus parceiros, e se eu te disser que alguém dentro da empresa está tentando te proteger, mas isso pode acabar em uma explosão de segredos que podem destruir muita coisa? Os olhos de Ana se alargaram. O que ele queria dizer com isso? Ela se lembrou de conversas em família, das coisas que leu em mensagens e e-mails. Was tudo uma grande armadilha ou um ato de misericórdia? A ideia de que alguém poderia estar no seu lado dentro daquela confusão era encorajadora, mas também estranha. E quem seria essa pessoa? Marco, que tinha chegado sem que ninguém percebesse, perguntou. O tom dele estava carregado de desconfiança. Fica difícil de acreditar que alguém estaria realmente a favor dela. Preferi não dar nomes até que tenhamos certeza, mas posso garantir que a situação não é como parece. Há muita coisa em jogo. A voz de Daniel era grave, levando um novo senso de urgência ao encontro. Ana sentiu o coração disparar enquanto tudo que parecia seguro desmoronava. Ela encarou Roberto, depois Marco, e sentiu uma onda de desespero. As paredes do café pareciam se fechar ao seu redor. O que eu faço agora? Sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Uma solução estava longe de ser clara. E o peso do desconhecido esmagava-a.
As revelações pareciam ser um jogo de xadrez em que cada movimento poderia ser o último, mas a verdade estava ali, ao alcance da mão. Contudo, que preço teriam que pagar por ela? Daniel inclinou-se para a frente, sua expressão agora intensa e séria. Ana, se você quiser, eu posso te conectar com essa pessoa. Mas esteja ciente de que não tem como voltar atrás. Naquele instante, um novo horizonte se formou diante dela, com numerosas bifurcações à sua frente. O que a aguardava era intrigante e aterrorizante ao mesmo tempo. O que decidiriam fazer agora poderia colocar muitas vidas em risco. O dono do café, percebendo a tensão na mesa, foi até eles, trazendo um café para Daniel, mas suas mãos tremiam. Ana percebeu que não era só um momento de incerteza, mas um divisor de águas. Vocês têm certeza de que estão prontos para isso? Daniel questionou, sua voz agora carregada de gravidade. As palavras pairaram no ar, e Ana sentiu a verdade em seu peito. Ela estava prestes a mergulhar em um mar desconhecido. O futuro se desdobrava, e as consequências seriam mais do que podiam imaginar. O que seria revelado e o que teriam que sacrificar para descobrir? Ana sentiu um frio na barriga, como se estivesse prestes a saltar de um precipício. O olhar de Daniel a atravessava, e ela sabia que toda a verdade estava pendurada a poucos centímetros da sua mão, mas o que fazer com isso? O café ao redor pulsava com a vida cotidiana, pessoas conversando e risadas ecoando, enquanto ela se sentia presa em uma bolha de incerteza. Roberta apertou a mão de Ana, fazendo-a voltar ao presente. Vamos, amiga, se você não se sentir confortável, podemos ir embora. Podemos, tentou acalmá-la, mas Ana sabia que não era essa a resposta que procurava. Ela precisava de clareza, precisava entender tudo. Daniel, quem é esse protetor que você mencionou? O tom de Ana era firme, mas havia um tremor de vulnerabilidade escondido. E o que exatamente ele está tentando proteger, afinal? Não posso dizer muito. A situação é complicada e, quanto mais eu falo, mais você se coloca em risco. Daniel olhou ao redor, como se tivesse certeza de que estavam sendo observados. Eu só sei que se você decidir investigar, pode criar uma onda que vai afetar muitas pessoas, inclusive você. Aquelas palavras pesaram como chumbo sobre Ana. Lidar com os segredos da sua família e a possibilidade de que alguém estivesse tentando ocultar algo dela era de cortar a respiração. Uma imagem de sua vida anterior a essa reviravolta passou pela sua mente, um cotidiano comum, um trabalho simples e um clima de paz. Agora, tudo parecia um labirinto em chamas. Eu só quero algumas respostas. Eu não estou pedindo que você resolva a minha vida, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Ana sentia a adrenalina correr por suas veias, suas emoções explodindo em um turbilhão. E se descobrirmos que a verdade é pior do que imaginamos? Marco interveio novamente, sua expressão carregada de preocupação. Se você seguir esse caminho, não terá como voltar atrás. Isso pode não ser apenas sobre segredos, pode ser sobre poder, e quem está disposto a tirá-lo de você. Talvez eu tenha que correr esse risco. Juntar esses fragmentos pode ser tudo o que me resta agora, Ana respondeu, a determinação ressoando em cada palavra. Preciso enfrentar isso. O silêncio na mesa pareceu ampliar e as vozes ao redor tornaram-se um murmúrio distante. A reação de seus amigos parecia misturar medo e apoio. Roberta não dizia nada, mas sua expressão tinha um ar de aceitação, como se ela também soubesse que não havia volta. O primeiro passo é contatar essa pessoa. Alguém que tem acesso a informações que podem te ajudar a entender tudo. Posso te colocar em contato com ela, mas o tempo é crucial. Daniel fazia gestos discretos com as mãos, como se cada movimento fosse uma peça do quebra-cabeça que ele estava tentando montar. Aquele convite parecia ao mesmo tempo uma oportunidade e uma maldição. Ana sentia que estava prestes a abrir uma porta que, uma vez aberta, nunca poderia ser fechada. Quando nós fazermos isso? Que evidências posso esperar? Ela queria respostas, um fio de esperança para agarrar. Vou só precisar de um tempo para me certificar, mas precisamos agir rapidamente. Contar com o tempo seria um erro fatal. Ana olhou para Roberta e Marco, a incerteza se dispersando aos poucos.
Aquela era uma jornada que ela não poderia percorrer sozinha. Não mais. Daniel se levantou, seu olhar mudando para um misto de urgência e preocupação. Vou fazer alguns telefonemas e informá-los sobre você. Você precisa estar preparada para o que virá. O que você descobrirá pode ficar mais intenso do que acha. Ele saiu do café, deixando Ana com uma mistura de ansiedade e coragem. O futuro a aguardava, mas ela não sabia que segredos adormeciam nas sombras que agora começava a explorar. E, naquele instante, ela percebeu que a vida como conhecia estava à beira de um colapso, e essa possível conexão prometia ser uma linha tênue entre a revelação e a destruição. Ana respirou fundo, sentindo que a única certeza de que tinha era a incerteza. O telefone no bolso começou a vibrar. Olhou para Roberta e Marco e, por um momento, o medo foi ofuscado pela esperança. A batalha estava apenas começando, e a verdade, uma arma afiada, poderia muito bem ser sua salvação. Qualquer que fosse o próximo passo, Ana estava pronta para enfrentá-lo. O que ela não esperava era que a linha entre aliado e inimigo era perigosamente estreita. Enquanto esperava pelo telefonema de Daniel, uma nova pergunta surgia em sua mente: quem realmente estaria ao seu lado quando tudo viesse à luz? O telefone parou de vibrar e, com um impulso nervoso, Ana retirou-o do bolso. O nome de Daniel piscava na tela, fazendo seu coração acelerar. Ela respirou fundo, se preparando para o que poderia ser uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Oi, Daniel, ela disse, tentando esconder a ansiedade na voz. Oi, Ana. Desculpa a pressa, mas precisamos agir rapidamente. Consegui o contato da pessoa que pode te ajudar, mas é melhor você vir até mim, ele respondeu de forma direta, sem rodeios. O tom dele soava urgente, quase apressado. Estou indo, Ana disse, ligando o modo automático, enquanto sua mente fervilhava de perguntas. O que ela encontraria? Como essa pessoa poderia ajudá-la a descobrir a verdade? Roberta e Marco a acompanharam até o carro, olhos cheios de preocupação. Ao entrar no veículo, Ana sentiu um nó se formar no estômago. A ideia de abrir uma porta que poderia revelar segredos profundos a deixava em um estado de tensão, mas, ao mesmo tempo, uma certa excitação corria por suas veias. Durante o caminho, Ana ficou imaginando o que estaria por vir. O trânsito acelerava, assim como sua respiração. Você quer que nós vamos com você? Marco perguntou, quebrando o silêncio. Eu, não sei. Isso pode ser perigoso, Ana respondeu, olhando para a estrada à frente. Não queria colocar os amigos em risco, mas a solidão daquela decisão a apavorava. Estamos com você, não importa o que acontecer, Roberta disse, um conforto que Ana precisava ouvir. Ela sentiu, um pouco mais aliviada por não estar sozinha nessa jornada. Ao chegarem ao local combinado, um escritório em uma área menos movimentada da cidade, Ana notou que o ambiente era bem diferente do que estava acostumada. As paredes eram revestidas de um tom sóbrio, calmo, mas com uma energia palpável no ar que a fez tremer. Era como se as paredes guardassem milhares de segredos. Daniel estava sentado em uma mesa, com uma expressão séria. Você chegou na hora certa. A pessoa que vou te apresentar é muito cuidadosa. Não podemos deixar nada ao acaso, ele alertou, seu tom sóbrio enunciando a gravidade da situação. Uma porta se abriu e uma mulher de cabelos escuros, bem cortados, entrou. Seu olhar era penetrante, quase como se pudesse ver dentro da alma de Ana. Ao mesmo tempo que era intimidante, havia um ar de confiança que a envolvia. Oi, meu nome é Cláudia. Escutei sobre você e sua situação. Eu sou a pessoa que pode ajudar, mas o que vamos discutir não é fácil. Você está pronta? Ainda não sei o que me aguarda, mas estou disposta a enfrentar, Ana respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. A mulher sorriu levemente, como se estivesse avaliando a determinação dela. Cláudia começou a falar sobre informações que ela possuía, algo que poderia apertar a alça ao redor do pescoço de Ana. A sua história não é a única, Ana. Muitos têm interesse em silenciar a verdade. Você precisa estar preparada para as consequências do que descobrir, ela disse, seu olhar indagador não desviando. Ana sentiu um frio na espinha, mas uma chispa de coragem surgiu. Estou pronta para enfrentar o que vier.
Preciso saber o que está acontecendo, mesmo que doa. A mulher a olhou com respeito e um tanto de preocupação. Então, vamos começar. O que você não sabe pode mudar tudo. Mas lembre-se, nem todos ao seu redor vão apoiar suas escolhas. Algumas verdades podem separar até mesmo os mais próximos. Ana torceu os lábios, seu coração batendo forte. As palavras de Cláudia ecoavam como um aviso. Sim, entendo. Vou seguir em frente, independentemente dos riscos, disse Ana, determinada a ponto, mas no fundo, ela não podia deixar de perguntar, quem poderia ser verdadeiramente confiável nesse jogo de verdades distorcidas? E qual seria o preço da sua busca pela verdade? Enquanto Ana seguia para o desconhecido, um golpe na porta fez seu coração disparar. Posso entrar? Uma voz familiar ecoou pelo corredor, fazendo o ar ao redor dela se tornar denso. Era alguém que ela nunca esperaria encontrar ali. O momento da verdade está mais perto do que eu imaginava. Ana olhou para a porta, seu coração acelerando. A figura que entrou fez seu estômago revirar. Era Lucas, seu ex-chefe, e o homem que sempre duvidou dela. Um frio percorreu sua espinha. O que ele estava fazendo ali? Lucas. O que você quer? Perguntou Ana, tentando manter a voz firme, mesmo que tivesse que lutar contra a tempestade de emoções que fervilhavam dentro dela. Eu só vim ver como você está lidando com tudo isso, disse ele, um sorriso que não chegava aos olhos pintando seu rosto. Mas parece que você está em boas mãos. Ele olhou em direção a Cláudia, que não se deixou intimidar. Ana, eu não sabia que você estava se envolvendo com essa gente, continuou Lucas, seus olhos brilhando com uma malícia contida. Você deveria ter cuidado. Eles podem não ter as melhores intenções. A expressão de Ana endureceu. O que ele pretendia? Eu sei exatamente o que estou fazendo, Lucas. E você não pode parar meu caminho. Ana sentia o chão tremer sob seus pés. Não era apenas sobre sua luta, mas agora também sobre jornalistas, traidores e um inimigo que parecia se erguer do nada. Se Lucas estava ali, quem mais poderia surgir? Cláudia, percebendo a tensão no ar, interveio. Lucas, sua presença aqui não é bem-vinda. Ana está prestes a descobrir a verdade, e você não pode interferir. O olhar de Lucas se intensificou. Sabe, é curioso como pessoas como você conseguem se envolver em coisas tão complicadas. Espero que esteja preparadas para as consequências. Ele virou-se para Ana, agora com um tom de desafio. Você não entende os riscos que está correndo. Eles podem ser maiores do que você imagina. Eu já estou ciente disso. E não tenho medo, respondeu Ana, sentindo uma força crescer dentro dela. Talvez seja você quem deva se preocupar. Diante daquela troca de olhares, a sala parecia vibrar com atenção, como se um grande confronto estivesse prestes a se desenrolar. Lucas se afastou, mas não sem antes lançar um último olhar de desprezo. Só quero que saiba que a verdade pode não ser como você espera que seja. Ana sentiu um arrepio. O que ele queria dizer? Havia um mistério sobre tudo que a cercava, e agora parecia muito mais complexo do que ela conseguia processar. Cláudia quebrou o silêncio. Ana, precisamos agir. O tempo está correndo e a situação está se complicando. A verdade proporcionará respostas, mas você precisa estar disposta a encarar as consequências. Estou pronta, disse Ana, respirando fundo. Esse era o momento em que ela sempre sonhou, a hora de mostrar ao mundo que tinha força e coragem. Ótimo! Vamos tocar em algumas evidências que podem ajudar você a desvendar essas camadas de traição. Cláudia pegou seu tablet e começou a exibir uma sequência de documentos. O que você vê aqui são conexões, aliás, conexões que podem afetar muito mais do que você imagina. Ana examinou os documentos e sua mente começou a se alinhar. A personalidade enganadora de Lucas e os segredos de sua família pareciam um emaranhado indissolúvel. Ela não apenas enfrentava um ex-chefe, mas também os fantasmas do passado. Estas informações me ajudaram a entender que é hora de agir. Não posso permitir que esses segredos arruinem o que construí com tanto esforço, Ana declarou, determinada. Perfeito.
Agora é sua vez de decidir quem você quer ao seu lado, quem quer que tenha como aliado na busca pela verdade, respondeu Cláudia, encorajando Ana a seguir em sua jornada. Eu preciso da minha comunidade, de Marco e Roberta. Eles sempre estiveram ao meu lado, e não posso deixá-los fora disso, Ana afirmou. Naquele momento de revelação, Ana percebeu que sua luta não era apenas por ela, mas também pela comunidade. A força estava ali, pulsante entre eles, como uma corrente invisível que unia cada um na busca por um futuro melhor. Agora mais preocupada e consciente do que tinha pela frente, Ana sentiu um novo peso em seu coração, mas a esperança também o preenchia. Era hora de encarar a verdade e levar outras pessoas ao longo de seu caminho. De repente, a situação começou a se intensificar. Cláudia olhou para Ana. Estão vindo. É hora de se preparar. Ana respirou fundo, sabendo que tudo estava prestes a mudar. Os laços que uniam sua comunidade iriam se reforçar nessa jornada. Aquela luta não era só dela, era de todos. Ana se despediu de Cláudia, disposta a enfrentar as consequências. Chegava o momento de provar a todos que juntos eles poderiam quebrar qualquer barreira que surgisse pela frente. E, com a determinação ardendo em seu peito, ela sabia que estava pronta para a batalha. A história de Ana não terminava ali, era apenas o início de um novo capítulo em sua vida. E, quando a verdade finalmente viesse à tona, ela estaria ao lado das pessoas que amavam um exército que ajudaria a derrotar o mal que ameaçava sua comunidade. Agora, mais forte do que nunca, ela deu o primeiro passo, abrigando em seu coração a certeza de que a união é a verdadeira força. A luta deles estava longe do fim, mas cada passo os levava mais perto da vitória. E você, leitor, o que acha? Está pronto para apoiar comentários? Se você gostou da transformação de Ana, você precisa se inscrever agora no nosso canal. Deixe um like, alimente o algoritmo e comente suas reações sobre esse final impressionante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa poderosa jornada de transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.